Se você quer começar a costurar em 2025 e fazer disso um negócio lucrativo, precisa começar da maneira certa. Muitas pessoas acham que é só comprar uma máquina de costura e sair por aí costurando. Mas na verdade, existem alguns passos essenciais que você precisa saber para de fato ter sucesso e viver da costura. E acredite, o primeiro passo não é você ficar horas e horas no Google pesquisando a melhor máquina de costura ou ir para uma loja e comprar uma máquina e começar a pegar um monte de serviço aleatório. Em primeiro lugar, você precisa entender o seu momento e se fazer algumas perguntas. Então se você quer começar a costurar da maneira certa, de forma estratégica e gastando pouco, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te direcionar por cada etapa desse processo. Bom, meu nome é Renata Ribeiro, sou cristã, sou estilista por formação, estrategista, mentora de posicionamento de imagem, estilo e negócio, e eu direciono empresárias a viverem o extraordinário com leveza e autenticidade. Então bora lá, bora direto ao objetivo, porque é exatamente isso que eu quero, fazer com que você comece a costurar da maneira certa, de maneira estratégica. Então uma das primeiras coisas que você tem que fazer é entender o seu nível de habilidade. Quando nós estamos iniciando um negócio, um novo empreendimento, principalmente nós que estamos saindo ali do CLT ou que temos urgência, queremos ter logo um budget, né, ter o recurso para sustentar a nossa casa, a nossa família, geralmente mães que têm ali o seu primeiro filho e querem de fato trabalhar em casa, então a gente fica muito afoito, muito ansiosa e a gente parte logo para a parte operacional. E a costura acontece exatamente assim. A gente acha que o primeiro passo é comprar uma máquina e sair aí pegando um monte de serviço, mas na verdade não. É exatamente aqui nesse momento que você vai definir se o seu caminho ele vai ser leve. Ele não vai ser fácil, porque não existe nada fácil, mas ele não precisa ser árduo. E dependendo das escolhas que você fizer, pode tornar o seu caminho muitíssimo complicado e fazer com que você desista. Sentir vontade de desistir, todo mundo vai sentir. Quem te contou que não sentiu isso está mentindo. A gente sente, mas é diferente da gente desistir. Então aqui você precisa entender qual o seu nível de costura, qual o seu nível de modelagem. Ah, eu já sei fazer todos os processos de costura. Eu sei ali pegar uma peça do zero e modelar. Não, eu não sei, eu só sei costurar. Eu só trabalho com moldes prontos. E é aqui você tem que ser bem sincera e verdadeira. Por quê? Possa ser que você comece a trabalhar com algo que você nem goste, mas você precisa entender que tudo na vida tem um processo. E que se for necessário, você vai precisar passar por esses processos para de fato começar a trabalhar com o que você gosta. Porque pensa comigo, se você quer de repente começar a costurar com uma moda sob medida, mas você nem sabe fazer uma modelagem do zero, você não tem uma habilidade tão profunda em costura, e aí a gente tem que pensar em algo muito importante e leve isso para a vida. A gente cria muita expectativa nas pessoas, nos nossos clientes, a gente deseja que os nossos clientes valorizem o nosso serviço, mas pensa só, se coloca no lugar do seu cliente. Ele está te pagando, então ele também cria muita expectativa em nós, enquanto profissionais. Então, se você fala para o seu cliente que você vai entregar algo e verdadeiramente você sabe que você não tem uma capacidade nesse momento para entregar, você vai comprometer a sua entrega e isso vai diretamente influenciar na sua reputação e na sua marca pessoal. Então é exatamente nesse ponto que vai virar a chave aí para você. Você vai entender de fato como você vai iniciar e da maneira certa. Então se faça essa pergunta. Qual o seu nível de modelagem? Qual o seu nível de costura? Entenda se você é um nível iniciante, um nível intermediário, tá? Ou um nível aí avançado. E agora você vai dar uma pausa nesse vídeo, você vai responder essas perguntas e aí você vai voltar para a segunda parte, ok? Então pronto, feita essa autoanálise, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu trago aí direcionamentos para você em cada nível. Então nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. Se vocês quiserem que eu atualize esse vídeo, pode deixar aqui que eu faço o novo. Então não vou falar sobre isso aqui, porque já tem um vídeo aqui, ok, falando sobre isso. Então vamos lá para a segunda. Depois que você entendeu, o importante, tá, é que você se especialize. Gente, aqui o YouTube é uma plataforma muito rica. Ela tem
conteúdos e pessoas que se dispõem a elaborar conteúdos maravilhosos que agregam demais na vida de outras pessoas. Mas a costura, ela tem processos muito minuciosos e para você realmente viver dela, você tem que entender sobre o que você está fazendo. Então eu indico, tá? Se você especificamente não é para uma área como patchwork, enfim, algo mais direcionado a acessórios, e ainda assim eu tenho uma ressalva, eu sempre indico que você faça um curso, tá? De costura e modelagem do iniciante ao intermediário ao básico, um curso completo. Porque quando você entende de costura de maneira geral, isso te dá uma flexibilidade maior para você passear entre os nichos. Então você precisa se especializar. Por mais que você busque informações aqui no YouTube, por mais que você busque vídeos, você precisa de um curso que realmente traga esse direcionamento para você, que te ensine os detalhes, os acabamentos, qual é a sua dúvida, quais as dificuldades que você tem. Então, a partir de lá, da primeira parte que você já fez essa autoanálise, segunda parte é você se especializar. Uma outra coisa, eu não tenho dinheiro agora, eu tenho uma máquina emprestada de alguém, eu quero começar a costurar e eu quero fazer algo para de fato começar a vender, levantar um budget, uma grana e investir em um curso. Um direcionamento que eu te dou é o seguinte: às vezes quando a gente está no início, esse também foi algo que eu vivi, tá, gente? Eu tô passando aqui para vocês algo que eu vivi. As pessoas, elas mostram muito hoje, mas não falam do passado, dos perrengues, enfim. Elas querem mostrar autoridade, mas elas não mostram a vulnerabilidade. E pra gente ter autoridade, a gente teve, gente, os fogos, vulnerabilidade. E aí o que acontece? Se você quer iniciar aprendendo aqui, ok, no YouTube, você precisa fixar em uma professora, em um método. Porque se você ficar correndo para um, correndo para outro, correndo para um, correndo para outro, não vai funcionar. Porque cada pessoa tem uma técnica, cada pessoa tem uma metodologia, cada pessoa costura, modela de uma forma e vai ficar confuso para você, principalmente que está no início. Então, busque um direcionamento, uma pessoa que você se identificou, uma pessoa que você acha mais fácil, para aí de repente você começar a fazer um scrunch, uma touca, para você de repente começar a fazer um concerto, e daí você levantar uma grana, e sim, você precisa fazer um curso para se profissionalizar, tá bom? Então vamos para a terceira etapa. Então, terceiro passo, você precisa estudar o público-alvo da sua cidade, você precisa estudar o mercado da sua cidade. Isso é muito importante e as pessoas pulam esse processo. E deixa eu falar para vocês, eu também pulei no início. Então, meu caminho foi árduo. Então, tudo que eu aprendi foi errando. E eu não quero que você passe por isso. Porque por isso é que eu estou aqui encurtando o seu caminho. Então, você tem que estudar o seu público-alvo. Você tem que estudar as costureiras da sua cidade. Não é você se disfarçar e criar um jogo sujo, não. Mas quando a gente deixa de ter a mentalidade de profissionais amadoras, a gente pensa de outra forma. Fazer pesquisa de mercado, sim. Entender quais os valores que elas cobram, quais os serviços que elas oferecem. Você precisa entender a mentalidade do público da sua cidade, o comércio, os valores, porque assim você vai começar, porque pensa comigo, às vezes você começa ali na emoção, você é iniciante, você quer cobrar R$100 para fazer uma blusa e a costureira que já tem 10 anos, ela cobra 80, e principalmente se você não construir um posicionamento, ainda que as pessoas não conseguem identificar esse valor, então você precisa entender onde é que você vai se situar, porque se já é um mercado que está saturado em algum nicho, é importante que você estude um nicho que não tenha na sua cidade, vai ser muito mais favorável para você. Você vai se desgastar menos, você vai gastar menos energia, porque você vai competir com poucas pessoas. Então é importante que você também faça essa pesquisa de mercado aí, ok? Quarto ponto, você precisa definir o seu nicho. Há um mito muito grande que costureira boa é que sabe fazer tudo, que costura de A a Z, gente, isso não existe. Principalmente, é claro que tem costureiras que sabem fazer tudo, isso é maravilhoso, mas você não vai deixar de ser uma boa costureira, de ser uma pessoa que vai ser reconhecida porque você não sabe costurar todas as coisas. Se especialize e até melhor, principalmente para quem está começando, porque você foca exatamente em uma coisa e você fica boa naquilo. Então, de repente, você iniciou aí, você viu que você tem uma facilidade muito grande, tá, para você fazer saias. Então, o que é que você vai pensar? Lembra lá que eu fiz o estudo? Deixa eu ver, na minha cidade não tem fardamento. Vamos falar que você já está aí no avançado. E a saia é uma peça que dá para você fazer ali até você iniciando, porque é uma peça fácil, é claro, com a modelagem bem feita, dá para você fazer sim. E aí você vai lá
e começa a trabalhar com fardamentos, com saias para a igreja, que é algo que não tem ali na sua cidade. Olha só como você sai à frente. Você gasta bem menos energia, você vai para outra cidade, você oferece, você começa a nichar. Então você fica boa em saia. Às vezes eu vou trabalhar com a moda infantil, às vezes eu vou trabalhar com moda festa. Então é importante você, tá, definir o seu nicho. E você vai definir o seu nicho muito bem, porque você já sabe qual nível você tá. Então foi exatamente isso que eu falei lá. Imagina só, quando eu falo de você escolher um nicho, né, estrategicamente, quando você escolhe algo que não está, não é coerente com o seu momento, isso vai pesar muito no seu caminhada, você vai se sentir incapaz, você vai se sentir muitas vezes inútil, porque você vai fazer algo e é sempre dando errado. Costura é isso, tá, gente? Em qualquer momento. As pessoas não falam, mas costura é você errando para você aprender. Mas quando você escolhe algo que você não tem a capacidade num momento para isso, porque quem nos capacita é Deus, mas a gente também precisa ser coerente, né? Se torna difícil, se torna árduo, é horrível. Então vamos tornar esse processo bem mais leve, e isso vai acontecer com as escolhas estratégicas. Então, planeje a sua estrutura de trabalho. E aqui a gente às vezes cria tantos empecilhos para a gente iniciar algo que a gente acaba se paralisando. Eu comecei a costurar, vai passar um carro agora, gente. Eu tô assim lutando para gravar esse vídeo para vocês, porque pensa em um dia que é barulho de tudo quanto é canto. É toda hora. Então, quando a gente inicia, às vezes a gente fica ali procurando um monte de coisa, um monte de defeito. A gente tem que ter isso melhor, a gente tem que começar como fulano tá se comparando com outros profissionais, enfim, a gente nem sabe da trajetória. Mas independente onde for o ambiente que você escolher para você trabalhar, você precisa ter uma estrutura de trabalho. Eu iniciei na estante da minha casa. O primeiro valor que eu ganhei com a costura foi fazendo uma barra, R$10. A minha televisão estava em cima e a minha máquina estava aqui no cantinho, que inclusive foi essa máquina aqui. E eu comecei a costurar. Logo depois peguei uma mesa, botei no canto da minha sala e comecei ali a costurar. E comecei a costurar no quarto da minha filha. Aí vem outro carro, gente. Comecei a costurar no carro da minha filha. Enfim, não vou falar disso agora, depois eu trago um outro vídeo. Mas enfim, mesmo que seja em um lugar que você use durante o dia, tá, para trabalhar, e de noite você tire, seja a mesa, e de noite você tire, mas você precisa estruturar. Por quê? Geralmente, quando a gente inicia a costura, pouquíssimas pessoas têm um budget, uma estrutura financeira para alugar local, para comprar um monte de máquina. As pessoas iniciam mesmo na sua casa, de repente na garagem, um espaço próprio, enfim. E aí você precisa estruturar esse local de trabalho para que você entenda, para que você internalize que ali é o seu local de trabalho, para que as pessoas no seu lar, na sua casa, respeitem o seu momento de trabalho. Eu sei que com criança não tem isso, mas a gente precisa de fato estruturar. Seja uma mesa em um canto, seja dentro do seu quarto, seja na sua cozinha. Olha, gente, eu trabalho agora em casa durante o dia e esse ambiente aqui é o meu ambiente de trabalho. Você tira, coloca, mas é o seu ambiente. Então, estude toda essa movimentação que você vai precisar, toda essa estrutura que você vai precisar aí na sua casa, seja onde for, e deixe isso muito estabelecido. Eu não vou falar detalhadamente sobre estrutura, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês quiserem eu posso também trazer um vídeo sobre como montar uma estrutura de um ateliê mesmo em casa, porque eu tenho toda a propriedade para falar, porque eu comecei dessa forma e deu super certo para mim. Então, sente, organize, estude e crie um lugar fixo de trabalho para você, mesmo que você use durante o dia e de noite você coloque seja a mesa que você coloque seus filhos e seu marido para jantar, mas deixe isso muito bem estruturado, ok? O passo que é aí sim a gente vai para as nossas ferramentas de trabalho. Olha só como a compra da máquina, como a compra do tecido, a compra dos aviamentos das tesouras ficou ali para o final, gente, porque esse não é o primeiro passo, não é o principal passo. Eu vejo aqui, eu fiz uma pesquisa e eu só vi vídeo de pessoas falando, gente, a melhor máquina. Não, gente, isso aí é por último. Você precisa ter uma base montada, uma estrutura montada para você começar da maneira certa. A partir de todas essas respostas, ok, que você se fez e que você já tem, é que você vai entender, por exemplo,
qual a máquina de fato você precisa comprar, qual a máquina de fato você precisa ter. Eu escolhi o nicho moda praia, então você vai ter que ter máquinas específicas, como galoneira. É claro que existe também, eu já vi muitas pessoas, inclusive eu já fiz biquíni para mim, ok? Em máquina doméstica, reta, mas é algo que você não vai conseguir fazer em grande escala, tá? Você vai fazer 1, 2, 3, tem uma demora maior, porque você tem que trabalhar a moto, gente, vai passar, tá? Assim. O resultado, o acabamento é diferente, não é impossível, eu não falo que nada é impossível, mas vai ser difícil, vai ser bem mais complicado, né? A entrega, mas você pode começar. Então, escolhe um nicho que se adeque à máquina que você escolheu nesse momento, e que você tem budget, que você tem dinheiro para comprar. Então, dá sim para você iniciar, por exemplo, com uma máquina de costura reta para fazer um monte de coisa, gente. Dá muito bem. Quem fala que não dá é porque quer vender algum peixe. Então, a partir disso, a partir de tudo que você já definiu aí, agora você vai escolher a sua máquina. Lembra que eu falei da estrutura de trabalho? De repente você quer ter uma máquina industrial, mas a sua estrutura de espaço hoje não dá para você ter uma máquina industrial. E aí, se você comprou a máquina e nem pensou na sua estrutura, e agora a máquina está lá sem você saber o que fazer com a máquina, no meio da sua casa, no meio da sua cozinha, dando tudo desorganizado, né? Tudo fora do lugar. Então é por isso que você precisa respeitar os processos. Então aqui agora você vai escolher a sua máquina alinhada ao seu nicho, você vai escolher as suas linhas, dependendo do que você vai trabalhar, se você vai trabalhar por encomenda, os tecidos que você já vai ter no seu estúdio, né? Enfim, agora aqui é o processo de escolha das ferramentas. Então eu não vou falar para você, escolha isso, escolha aquilo, porque é um vídeo mais detalhado, eu também posso trazer. Aí sim, a partir de tudo isso, você vai escolher a sua máquina. Então, por exemplo, eu escolhi PET. Gente, uma máquina doméstica boa, dá para você iniciar e trabalhar e ganhar dinheiro, porque eu iniciei assim, tá? E dá assim para você fazer peça de qualidade, até roupa de festa dá para você fazer com uma máquina doméstica. Agora tem que ser uma máquina de boa qualidade, as Cintiq são ótimas, e também posso fazer um vídeo falando sobre máquinas, tudo okay? Isso você vai usar também um elemento muito importante, que é as redes sociais, para divulgar o seu trabalho, tá? Para falar sobre o valor do seu trabalho, para poder anunciar o que você está fazendo. Isso é muito importante. Inclusive, eu trouxe aqui para você passos essenciais que você precisa saber para começar de fato a viver da costura e começar da maneira certa. Olha só como fez toda a diferença, e eu quero que você coloque aqui para mim qual foi, tá, o insight que veio para você nesse vídeo, e que se realmente fez sentido. Poxa, explodiu minha mente tudo que você trouxe, eu quero saber. E pensando nisso, eu criei uma consultoria, tá, especial para mulheres que querem iniciar na costura, para trazer todo esse direcionamento passo a passo. Imagina só tudo que eu trouxe para você aqui, 10 vezes mais, com direcionamento passo a passo, para você saber de fato aí como é que você vai fazer a pesquisa de mercado, como é que você vai escolher as suas máquinas coerente ao seu nicho, como você vai escolher o seu nicho. Então, vou te ajudar em todo esse processo. Vou deixar meu WhatsApp aqui no link do vídeo para você entrar em contato comigo, eu conhecer um pouco mais da sua história e a gente bater um papo. Quem sabe eu posso te direcionar nesse novo processo, tá, aí da sua vida, isso que você quer viver, gente. E dá super para viver de costura. Vivi anos, agora eu estou em outra fase, ainda tenho clientes que atendem do Brasil, mas eu trabalho hoje com peças exclusivas, eu não trabalho com tanta demanda, porque eu realmente escolhi viver isso. Então esse vídeo eu fiz com todo carinho, espero que tenha aí te ajudado, tinha te direcionado nessa nova escolha que você decidiu para sua vida. Costurar é amor, você transforma tecidos em sonhos, ok? Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu já peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like e compartilhe com aquela mulher que quer viver esse sonho também, ok? Te espero no próximo vídeo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém vai ao Pai.